No domingo, milhões de argentinos decidem quem será o novo ou nova presidente do país. Isso depois de meses de uma campanha que teve a crise econômica como personagem principal e que viu a extrema-direita despontar como favorita à Casa Rosada. Javier Milei, o libertário que defende acabar com o Banco Central e dolarizar a economia, acredita em vitória no primeiro turno. Já Sérgio Massa, candidato do governo, diz que a crise está chegando ao fim e prometeu até o fim da torcida única dos estádios. O resultado também será acompanhado de perto pelo Palácio do Planalto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que uma eventual vitória da extrema-direita preocupa o Brasil. Já Milei, que é admirador de Donald Trump e Jair Bolsonaro, chama Lula de comunista nervoso. Eu sou um defensor da liberdade, da paz e da democracia. Os comunistas não entram aí. Os chinos não entram aí. Putin não entra aí. Digamos, Lula não entra aí. Ao Ponto de hoje fala sobre a reta final da campanha na Argentina, mostrando as indicações das pesquisas de opinião e revelando as promessas e declarações dos candidatos nessa semana decisiva. Quem conversa com a gente é a repórter especial Janaína Figueiredo. Direto de Buenos Aires, ela faz uma análise da disputa e traz o clima nas ruas antes da abertura das urnas no domingo. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 20 de outubro de 2023 começa agora. Vem com a gente. Janaína Figueiredo, bem-vinda ao Ponto mais uma vez. Estamos a 2 dias do primeiro turno da eleição na Argentina. Depois de meses de campanha, a gente vai descobrir quem vão ser os candidatos que disputarão o segundo turno ou se acaba tudo nesse domingo. Nesse momento, dá para dizer quem vai estar na disputa decisiva em novembro ou tem chance mesmo de alguém declarar vitória já daqui a 2 dias? Oi, Barini. Oi, Carol. Bom, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como a gente costuma brincar, porque realmente está uma eleição acirrada, na qual a única clareza que todos os analistas têm, e acho que a sociedade também tem a consciência disso, é de que o favorito continua sendo o candidato da extrema-direita, Javier Milei. Agora, se ele tem fôlego para ganhar no primeiro turno ou se vai ser necessário um segundo turno em 19 de novembro, é impossível saber nesse momento, e principalmente por um elemento central que as pesquisas têm mostrado: quase 30% em alguns casos de indecisos, de pessoas que estão dizendo que hoje, faltando pouquíssimos dias para o primeiro turno, ainda não sabem em quem vão votar. Então existe o risco de muitos votos em branco ou votos anulados e também de uma abstenção alta, como houve nas primárias de 13 de agosto, que ficou um pouco acima das eleições anteriores. Esse fator, a questão dos indecisos, e de que realmente para muitos argentinos está difícil fazer uma opção nessa eleição, porque você tem a extrema-direita com Javier Milei, você tem Patrícia Bullrich, que é a oposição tradicional ao peronismo, né, que já esteve em todos os governos que fracassaram, governo de De La Rúa, governo de Macri, e por outro lado você tem o Sérgio Massa, o peronista, que é o atual ministro da Economia da Argentina e que diz nos comícios e nas entrevistas que como presidente ele vai derrotar a inflação. Isso, o cara que hoje é o ministro da Economia. Então, realmente, para os argentinos, está muito difícil tomar uma decisão, porque o eleitor peronista que está insatisfeito e que estaria disposto a votar por outro candidato, vai votar por quem? Pela Bullrich, que já esteve em outros governos, pelo Milei, que assusta muita gente? É difícil. Já o eleitor que se decepcionou com o Macri no governo dele entre 2015 e 2019, tem muitas dúvidas na hora de votar por Patrícia Bullrich, mas tem muito medo na hora de votar por Milei e não vota nem morto no Sérgio Massa. Então, assim, os 3 candidatos têm um núcleo aí forte de eleitores fiéis e cativos. Eu acho que, nesse caso, esses eleitores são um número maior. No caso de Milei, ele foi o mais votado nas primárias, mas não está claro se essa onda por Javier Milei vai ser suficiente para ele ganhar nesse domingo.
Mas ele está confiante, né, Jana? Ele encerrou a campanha numa arena lotada, reforçou algumas das propostas dele, como a dolarização da economia. Ele está apostando tudo nessa vitória no primeiro turno, né? Os que estão numa onda de já ganhamos, vai ser no primeiro turno, são os mais jovens, os que têm realmente menos trajetória na política, menos experiência. Mas ganhar no primeiro turno, você precisa de 45% ou mais, uma diferença de pelo menos 10 pontos percentuais em relação ao segundo colocado. Então também não é tão simples, né? Lembrando que Milei quase chegou a 30%, se não me engano ficou em 29,78%, alguma coisa bem parecida. Javier Milei, candidato de extrema-direita e o mais votado nas primárias em agosto, sem dar detalhes, voltou a dizer que irá dolarizar a economia, fechar o Banco Central, vender as empresas públicas e que, com ele, em 20 anos, a Argentina seria uma Alemanha. Si me dan 20, Alemania. O cenário é favorável a Milei. A inflação está descontrolada, a pobreza está aumentando de uma maneira expressiva, os argentinos estão fartos dessa crise que não acaba nunca e, ao mesmo tempo, aconteceram escândalos de corrupção envolvendo peronistas e kirchneristas que principalmente vão prejudicar o candidato do governo, o Sérgio Massa. Agora, Janaína, nesse discurso de encerramento de campanha do Milei, teve uma fala que chamou muita atenção pelo lado negativo, que foi do economista que defendeu cortar relações com o Vaticano. O Milei já tinha falado mal do Papa Francisco antes. Esses novos comentários pegaram mal com a cúpula da igreja aí na Argentina? Olha, pegaram mal, criaram preocupação. Na hora que eu vi a fala do que é considerado ali uma espécie de mentor, né, dos libertários, que é o Benegas Lintz, que é um intelectual que o Milei menciona permanentemente, que, enfim, é uma espécie de criador ou de tutor, sei lá como chamar, do próprio Milei. Na hora que eu vi que ele falou isso, antes da fala do Milei, eu imediatamente mandei um WhatsApp para um colaborador do Milei, um articulador político, dizendo que história é essa de cortar relações com o Vaticano, e o cara me respondeu, não é a posição do Milei, é a posição do Benegas Lintz, que esclareceu que não está querendo comprometer o Milei a, se for eleito, romper relações com o Vaticano. Então o cara ali tentou botar um pouco de panos quentes no assunto, mas eu acho que a relação entre o Milei e o Papa, se o Milei eventualmente for eleito presidente da Argentina, não vai ser uma relação fácil. Como você bem lembrou, Barini, o Milei já fez declarações polêmicas, para dizer o mínimo, sobre o Papa, dizendo que o Papa acoberta governos assassinos, em referência aos governos de países como China, ou Venezuela. Em outras declarações, onde ele apareceu mais moderado, ele disse que vai respeitar o Papa como máxima figura da Igreja Católica, mas é uma questão que preocupa, porque desde que o cardeal argentino Bergoglio se tornou o Papa Francisco, ele nunca mais voltou à Argentina, já faz 10 anos que ele é Papa, e ele tinha previsto em 2024, se Milei for presidente, se tornar presidente da Argentina, existe uma preocupação de que Francisco decida não vir ao país e continuar adiando essa viagem, que poderia finalmente não acontecer, né? Já que o Papa Francisco é uma pessoa já de idade e cada ano que vai passando vai ficando mais complicado. Ele tem alguns problemas de saúde que todos conhecem, então existe uma preocupação, e eu sei que tem um setor de pessoas que estão ao redor de Milei que estão tentando contornar o estremecimento desse vínculo e tentando evitar que o Papa desista de vir à Argentina em 2024 se Milei for eleito. Mas é claro que vai ser um dos temas importantes em termos de relações políticas da Argentina, muito importante, né? Primeiro Papa latino-americano da história é argentino. Imagina ter um presidente que quer romper relações com esse Papa, realmente seria uma coisa inédita. Então é uma questão que está ali na agenda, e eu acho que é uma questão sobre a qual a gente vai falar muito
se o Milei de fato se tornar presidente. E do lado do candidato do governo, Janaína, ministro da Economia, Sérgio Massa, como é que está o clima entre os aliados? Ele está tentando passar-lhe uma mensagem de que o pior da crise já está passando, fez pedidos de união, prometeu até o retorno das torcidas visitantes em partidas de futebol no país. Está atirando para todo lado. Não, realmente, Carol, a campanha do Sérgio Massa é uma campanha desesperada, na qual estão participando estrategistas de vários países, não somente argentinos, também espanhóis, americanos e inclusive brasileiros que atuaram nas campanhas do PT, nas campanhas do presidente Lula e do ministro Fernando Haddad. Tem muita gente aqui em Buenos Aires reforçando a equipe de Sérgio Massa e obviamente o desespero é conseguir uma vaga no segundo turno, se de fato a gente tiver segundo turno em novembro. Não está claro e é muito difícil para Massa, que é ministro da Economia. Volto a dizer, ele é ministro de um país que tem uma inflação que está há 4 meses acima dos 2 dígitos. Em setembro a inflação foi de 12,7% e a cada mês que passa ela fica mais alta e tem economistas dizendo que a Argentina já está caminhando na direção de uma hiperinflação, mais uma, né? Lembrando que a Argentina já teve 2 hiperinflações nas últimas décadas, no século passado, e que a última hiperinflação em 89 obrigou o então presidente Raul Alfonsín a antecipar sua saída do poder, ou seja, esse tipo de colapso da economia sempre tem impacto, e um impacto forte na política. Então, Massa está, como você diz, Carol, atirando para todos os lados, gastando dinheiro que o Estado não tem, oferecendo ajudas extraordinárias para servidores, para aposentados, ampliando o acordo de swap com a China em $1,5 bilhão para conseguir conter a corrida cambial na Argentina, até, enfim, anunciando esse tipo de medidas que você mencionava no mundo do futebol, e a campanha do medo está muito forte, né? Nessa quinta-feira, uma das notícias que está tendo mais repercussão aqui em Buenos Aires é uma campanha do Ministério do Transporte, obviamente por orientação da campanha de Sérgio Massa, que colocou nas estações de trem de Buenos Aires e da província de Buenos Aires cartazes dizendo: hoje você paga tanto pela passagem de trem, o preço com Milei seria tanto, o preço com Bullrich seria tanto. Nas estações de trem, é uma coisa escandalosa, né? O Estado fazendo essa campanha de medo a favor do candidato do governo, que é o ministro da Economia, que está sendo denunciado pelos outros candidatos. Então você tem medidas que obviamente são irresponsáveis, isso é consenso entre os economistas, porque o país tem um problema grave de déficit fiscal e Massa está aumentando a emissão de pesos para financiar essas políticas e com isso também provocando uma aceleração da inflação, que é um dos principais problemas da Argentina, prometendo mundos e fundos que não tem como cumprir e realmente colocando todo o Estado em função dessa campanha, gastando o que não pode e o que não tem. A gente já passou da metade do episódio e você não mencionou o nome de uma pessoa, Alberto Fernandes, que inclusive está na China essa semana para um fórum econômico. Ele realmente foi uma persona escondida nessa campanha do Sérgio Massa. Olha, é muito impressionante você morar num país, estar num país, como é o caso da Argentina nesse momento, que a sensação que você tem é que ele não tem presidente e não tem vice-presidente, porque eu também me pergunto onde está Cristina Kirchner, a vice-presidente que foi a todo-poderosa da política argentina nessa situação. Eles não participam praticamente da campanha de Sérgio Massa e quando participam irritam Massa, que a última iniciativa, além dessa viagem que você menciona, que está tendo repercussão zero aqui na Argentina, porque realmente Fernandes já é visto como uma espécie de sei lá, presidente decorativo, enfim, é irrelevante o que Fernandes faz para a política argentina, mas a última coisa que ele fez foi denunciar Milei na semana passada por ser o suposto responsável da corrida cambial que levou a cotação do dólar a bater 1.000 pesos. No fim do dia, deu uma mainada e terminou em 1.010 pesos, o que continua sendo um recorde para um fechamento. A velocidade com que o peso foi perdendo valor é impressionante. Em 2013, 10 pesos compravam $1.
Na época era chamado ironicamente de dólar Messi, devido ao número 10 da camiseta do astro da seleção argentina. Em 2019, quando o presidente Alberto Fernandes tomou posse, a cotação foi para 69 pesos. Há um ano, para 277 pesos. Há 6 meses, chegou a 346 pesos. Há 10 dias, 800 pesos. E na última sexta-feira, 880 pesos. Isso, obviamente, foi usado por Milei para se vitimizar e dizer que é vítima de uma campanha de perseguição. E isso, obviamente, faz ele crescer na opinião pública e nas pesquisas. Sérgio Massa ficou furioso com Alberto Fernandes, que não disse nada sobre a corrida, sobre a situação do dólar, sobre a inflação, sobre os trilhões de problemas econômicos que a Argentina tem. E no meio da corrida cambial da semana passada, em que o dólar bateu pela primeira vez 1.000 pesos, o que foi histórico, né? Ultrapassou uma barreira que alguns imaginaram que aconteceria daqui a alguns meses. A única coisa que o presidente da República fez foi entrar na justiça, apresentar uma denúncia contra Milei por considerá-lo suposto responsável dessa corrida cambial. Não fez um comentário, um pronunciamento sobre o problema em si, que foi a corrida cambial, sobre a situação do mercado cambial, sobre a inflação, sobre nada. A única coisa que ele fez foi apresentar essa denúncia na justiça, sequer falou sobre isso e viajou, como você dizia, Barini, para a China. Então, isso é o que a Argentina tem hoje, um presidente ausente, que muitas vezes parece, inclusive, desconectado da realidade, que não participa da campanha eleitoral e que tem um candidato que supostamente é o candidato do seu espaço político, né, da sua aliança peronista, que diz que vai fazer um governo diferente ao que existe hoje na Argentina, desacreditando permanentemente o governo de Alberto Fernandes. Então ele é um presidente que já é considerado um dos piores presidentes que a Argentina teve nos últimos 40 anos de vigência da democracia no país. Janaína, você já falou um pouco da Patrícia Bullrich, que é a candidata da chamada oposição tradicional ao kirchnerismo. Ela não está muito bem nas pesquisas, mas o ex-presidente Maurício Macri entrou novamente nessa reta final da campanha, gravou um vídeo dizendo que é ela a candidata para o país. Tem alguma esperança ainda para a Bullrich de ir ao segundo turno ou já está pensando nas alianças? Olha, Carol, eu acho que esperança existe. A Patrícia fez uma primeira fase da campanha muito boa, ganhou as primárias, o que não era fácil para ela. Ela é uma candidata com características que eu acho que são importantes nesse momento. Ela promete ordem, ela promete, enfim, resolver os gargalos da economia argentina. Ela é vista por muitos setores como uma candidata que tem algo que Milei não tem, que é estrutura, partido, a aliança opositora Juntos pela Mudança vai ter, pela primeira vez desde que existe essa oposição liderada, entre outros, pelo ex-presidente Macri, mais governadores do que o peronismo na Argentina, o que é um elemento muito importante para qualquer que seja o futuro presidente. Então, eu, de forma alguma, diria hoje, eu acho que ela cresceu nas últimas semanas e hoje ela está disputando com o Sérgio Massa essa vaga nesse eventual segundo turno, se ele finalmente acontecer. Eu acho que ela tem possibilidades. A questão é, voltando ao início da nossa conversa, qual vai ser a decisão desses milhares ou milhões de indecisos que ainda não sabem por quem vão votar, se na hora ali do voto vão se inclinar por uma opção mais tradicional de oposição, que é a Patrícia, ou por uma opção mais radical, mais de chutar o balde, que é Javier Milei. Eu acho que a diferença, finalmente, entre Patrícia e Massa não vai ser tão grande, o que não sabemos ainda, porque, volto a dizer, Massa colocou o Estado para trabalhar para ele nessa campanha e, sobretudo, na reta final desesperada da campanha, e isso, obviamente, tem um impacto, porque as pessoas ficam com medo, ficam temerosas de perderem benefícios sociais, e a Argentina dá muitos benefícios sociais a muitos amplos setores da população, então isso também, obviamente, vai
vai criando um clima que pode favorecer Massa ali nas últimas horas, porque muitas pessoas, né, vamos lembrar, decidem em quem vão votar na véspera ou ali mesmo na fila esperando para votar. Então, realmente é muito difícil a gente poder cravar qualquer cenário nesse momento. Eu estou recebendo muitas consultas, inclusive de colegas aí do Brasil, o que você acha, o que vai acontecer, Milei vai ganhar no primeiro turno, e a todos eu estou dizendo a mesma coisa, olha, não sei, eu não vou, eu não tenho como saber, eu não sou vidente, nem os analistas argentinos que eu mais confio e consulto permanentemente estão antecipando um resultado. Ninguém tem, nesse momento, elementos contundentes para dizer o que vai acontecer no domingo. Agora, Janaína, além dos resultados, tem uma expectativa muito grande sobre o dólar na segunda-feira. Teve uma alta depois das primárias de agosto. Tem algum risco desse cenário se repetir? Com certeza, Barini, com certeza. Essa última semana, voltando à questão de Massa, botando o Estado para trabalhar para a campanha dele, houve uma perseguição muito forte, as chamadas cuevas, né, que são as cavernas onde os argentinos fazem as operações de compra e venda de dólar paralelo, numa suposta clandestinidade, mas que é aceita e está normalizada num país que é muito dependente e tem uma obsessão pela moeda americana, e isso conteve a cotação essa semana. Nessa quinta-feira, inclusive, se falou que haveria um feriado bancário na sexta-feira, na véspera quase da eleição, ou seja, está havendo claramente uma operação para conter a fuga de dólares dos bancos. Os argentinos nas últimas semanas foram em massa retirar dólares dos bancos com medo de confiscos e outras medidas que pudessem criar problemas sérios para quem tem dólares depositados nos bancos, e foram também em massa a essas cuevas comprar dólares para se refugiar na moeda americana. Isso foi contido de uma maneira artificial, foi contido por medidas que o governo adotou em função da campanha de Massa para evitar que a moeda americana continuasse escalando. Mas é muito difícil que isso possa se sustentar nas próximas semanas. Então, a expectativa para segunda-feira é de que a coisa volte a se descontrolar. Jana, a gente não pode encerrar essa conversa sem falar da posição do Brasil, né? O governo Lula chegou a ser acusado de atuar para liberar um empréstimo da Cooperação Andina de Fomento para supostamente favorecer o Sérgio Massa, algo que foi negado por Brasília. Mas claro que o presidente não esconde que gostaria de ver um aliado na Casa Rosada. Como é que o governo brasileiro está encarando essa votação de domingo na Argentina? Olha, Carol, eu acho que o governo brasileiro está profundamente preocupado com a eleição na Argentina. Lembrando que nos últimos dias o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a expressar seu apoio ao candidato da extrema-direita Javier Milei, e não apenas isso. Bolsonaro disse que se Milei ganhar, ele virá a Buenos Aires a posse de Milei se for eleito presidente da Argentina. Eu consultei uma fonte do Palácio do Planalto sobre isso e fiz a seguinte pergunta: Bolsonaro disse que iria na posse de Milei, Lula vai fazer o quê nesse caso? E a resposta foi: olha, é muito difícil imaginar Lula numa posse de Javier Milei, obviamente pelas declarações de Milei sobre Lula, que foram muito duras. E, por outro lado, também poderia haver até uma questão de segurança, né, do presidente brasileiro num eventual governo de Milei. Seria uma preocupação, me disse essa fonte do Palácio do Planalto, que achava pouco provável que Lula participasse de uma posse de Milei. São especulações, a eleição ainda não aconteceu, mas o fato é que são conversas que já estão acontecendo, muito em função desse alinhamento, né, da amizade que existe entre Javier Milei e a família Bolsonaro, que é pública e reconhecida por ambos os lados. Mas, por outro lado, tem também a preocupação pelo futuro da relação bilateral, que é uma relação estratégica, importantíssima para o Brasil, pelo futuro do Mercosul, pelo futuro do projeto do governo Lula de retomar a integração entre os países da América do Sul, né, que isso já está caminhando de uma maneira diferente do que foi no passado, sem instituições como
como era a Unasul, mas existe um grande esforço para retomar a integração. Você imagina como fazer isso com uma Argentina governada por Javier Milei? Como incorporar essa Argentina aos BRICS, que é outro dos projetos do Brasil, é um país que o Brasil apoiou firmemente para que seja um dos próximos países a serem incorporados pelos BRICS. Então tem uma série de elementos que preocupam, porque não é só uma tensão pessoal entre Lula e Milei, como existiu entre Bolsonaro e Alberto Fernandes. Existe a preocupação pela relação comercial, pelo comércio em si, né? Se ele vai ser afetado, se não vai ser afetado, até que ponto uma tensão entre os dois presidentes vai impactar num comércio que é muito importante para os dois países. Tudo isso preocupa o governo brasileiro, preocupa o Itamaraty, e pelo que eu converso com alguns colaboradores de Milei mais moderados, eu diria, a intenção apesar de que ninguém desconhece, obviamente, ninguém nega que exista uma diferença insuperável entre Lula e Milei, a intenção de alguns colaboradores é tentar evitar que essa tensão, que essa diferença ideológica tenha um impacto muito negativo na relação bilateral. Mas vai ser um enorme desafio se de fato Milei for eleito presidente da Argentina. Janaína Figueiredo, obrigada pela participação e bom trabalho para você nesse fim de semana, que não vai ser pouco. Obrigado, Janaína, e fica o convite para depois dos resultados da eleição você voltar aqui no Ao Ponto. Obrigada, Carol, obrigada, Barini, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Um grande abraço. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda, a produção de Ana Clara Serafim. Até mais. Até mais.